Você sabe que a administração pública ela é responsável por fazer a gestão tanto dos recursos quanto dos serviços públicos. Tudo isso em nome da população e visando, claro, o bem comum. É através de políticas públicas que ela vai tentar administrar, organizar e aplicar os recursos e os serviços do Estado. Uma pausa importante, Estado aí com E maiúsculo, que se refere à entidade política e administrativa soberana sobre um território e que possui uma população. Ou seja, quando falamos de Estado com E maiúsculo, estamos falando de um país, de uma nação, como por exemplo o Brasil. E quando nos referimos a Estado com E minúsculo, estamos falando daquela entidade administrativa menor, como é dividido o país. Por exemplo, o Brasil é dividido em 26 estados, mais um, que é o Distrito Federal. Toda essa política pública ela é realizada através de órgãos, entidades e agentes públicos. A administração pública ela ocorre de duas maneiras, de forma direta e de forma indireta. Administrar o que é público de forma direta está vinculada aos poderes, ao poder executivo, ao poder legislativo e ao poder judiciário. No executivo, ela está vinculada aos ministérios, quando falamos da União, do país. Nos estados, ela está vinculada às secretarias estaduais, como por exemplo a Secretaria de Segurança Pública, e nos municípios ela está vinculada às secretarias municipais, como por exemplo a Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação. E aí já dá para perceber que a administração pública direta, ela também está sob o comando de quem? Se é do executivo, está sob o comando do presidente, no caso do país. Nos estados está sob o comando dos governadores e nos municípios está sob o comando dos prefeitos. O poder legislativo também faz parte da administração pública direta, através do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e das câmaras municipais, isto é, os deputados federais, deputados estaduais e vereadores fazem parte dessa administração. Já o poder judiciário, ele faz uma administração pública direta através dos tribunais e das varas judiciárias. E é importante lembrar que esses órgãos não têm autonomia financeira, isto é, eles são financiados pelo Estado e estão dentro do orçamento da União. Outra coisa que deve ser lembrada é que eles não têm personalidade jurídica, ou seja, qualquer ação ou omissão, seja ela legal ou ilegal, automaticamente será imputada ao Estado. Ou seja, quem vai responder por essas instituições é a União. Agora, quando falamos de administração pública indireta, ela é realizada através das autarquias, como por exemplo o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, as fundações públicas, como a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a Fiocruz, as empresas públicas, como os Correios e a Caixa Econômica Federal, e as sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil e Petrobras. As sociedades de economia mista, elas não são totalmente públicas. Elas são, claro, o Estado é majoritário, tem 50% das suas ações mais 1%, e o resto é da iniciativa privada. E é importante lembrar, essas empresas, as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm mais autonomia administrativa, financeira e até patrimonial. Isto é, elas têm personalidade jurídica, ou seja, vão responder pelos seus atos e pelas suas omissões judicialmente. E onde entram os agentes públicos? Agentes públicos é qualquer pessoa que preste uma função ao serviço público, seja ela permanente ou temporária, como por exemplo os servidores públicos, que ingressam na carreira, são funcionários de carreira, claro, e ingressam no serviço através de concurso público. Há também os empregados públicos, que são aqueles contratados pela CLT, que seguem as leis trabalhistas. É comum vermos esses empregados no Banco do Brasil, na Petrobras, e há também os agentes temporários, ou seja, são pessoas que são submetidas a um contrato, vão prestar um certo serviço e esse serviço tem uma determinada duração. É comum vermos em secretarias, em prefeituras, há também serviços técnicos, por exemplo, nos ministérios, onde não há servidores públicos que possam fazer aquele serviço específico. Aí abre-se um contrato e esse contrato tem duração. E de acordo com a Constituição Federal de 1988, a administração pública, seja ela direta ou indireta, sejam os órgãos do Legislativo, do Executivo, do Judiciário ou da administração pública indireta, como as entidades, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e os agentes públicos, todos eles devem obedecer 5 princípios, que é o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade
e o princípio da eficiência. Então a galera que estuda o juridiquês aí já está por dentro, né? É o acrônimo LIMP. Falou em administração pública, você lembra de LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Isso é um assunto para um outro vídeo, falarmos em detalhes sobre cada um desses princípios, ok? Nosso vídeo de hoje fica por aqui. Eu me chamo Edgar Rafael e se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve no canal. E lembra, é muito importante seus comentários, suas opiniões, pois o objetivo principal do nosso canal é produzir conhecimento juntos. Então, a sua opinião importa muito, ok? Fique com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Valeu, até a próxima.